Era um dia qualquer no aeroporto, mas para Diana Williams, de 38 anos, aquele lugar se transformou em um cenário de um drama que ela nunca havia desejado protagonizar. Enquanto ela se acomodava em uma poltrona de cor italiana na sala VIP, um ar de desprezo pairava no ambiente. Richard Thornton, seu ex-marido, entrou como um rei arrogante, acompanhado de sua nova esposa, uma loira platinada que parecia ter saído de um comercial de beleza. Richard segurava um copo de champanhe, como se fosse um troféu conquistado em uma batalha, e seu sorriso era uma faca afiada que cortava o ar. Você tem certeza de que pertence a este lugar? A pergunta de Richard ecoou pela sala, atraindo olhares curiosos de outros passageiros, que, em trajes de grife, observavam a cena como se fosse uma exibição de um reality show. Diana, por sua vez, não se deixou abalar. Com um blazer discreto que havia comprado em uma loja de departamentos e uma xícara de café simples nas mãos, ela manteve a compostura, não deixando transparecer a indignação que fervia por dentro. Esse lugar é para pessoas de um certo status social, continuou Richard, utilizando o apelido de, que um dia foi carinhoso, mas agora soava como uma zombaria. Sua nova esposa, rindo baixinho enquanto gravava a cena com o celular, parecia adorar o espetáculo. Talvez você devesse esperar na área comum. O silêncio na sala era ensurdecedor. Executivos em ternos caros e socialites com bolsas de grife observavam, alguns com sorrisos divertidos, outros com um leve rubor de constrangimento. Era exatamente o tipo de espetáculo que Richard adorava criar, com Diana como a protagonista humilhada de seus devaneios de superioridade. Deixa-a em paz, querido, murmurou a nova esposa de Richard, sua voz alta o suficiente para ser ouvida. Talvez ela esteja aqui limpando. É um trabalho honesto. A menção à sua antiga vida fez Diana apertar ligeiramente a alça de sua bolsa simples, mas ela respirou fundo e ergueu a cabeça. Aquela não era a mulher derrotada que Richard imaginava. Em vez disso, havia uma calma que emanava dela, uma serenidade que vinha de um lugar profundo em seu ser. Estou apenas esperando meu voo, Richard, disse ela, com uma voz clara e firme, que cortou o murmúrio da sala como uma faca. Richard riu alto, como se a frase fosse um convite à zombaria. E para onde você vai? De volta ao seu minúsculo apartamento. Quantas escalas vai precisar fazer? Ele não percebeu que a imagem de Diana não era a de uma mulher derrotada, esperando um voo na classe econômica. Na verdade, o que Richard não sabia, e o que ninguém naquela sala poderia imaginar, era que o pequeno negócio de consultoria que ela havia construído durante os últimos 5 anos estava se transformando em algo que faria a fortuna dele parecer trocados. A dignidade que ela havia levado consigo ao deixar aquele relacionamento tóxico era agora a sua verdadeira riqueza. E, naquele momento, ela estava mais do que pronta para reivindicar seu lugar no mundo. Havia algo na postura de Diana, na forma como seus olhos brilhavam ao olhar para Richard, que sugeria que aquela conversa estava prestes a tomar um rumo inesperado. Se você está se perguntando como uma situação tão humilhante poderia se transformar em algo extraordinário, não esqueça de se inscrever no canal, porque o que está prestes a acontecer vai reescrever completamente a noção de quem realmente pertence a lugares de poder. Enquanto Richard saboreava cada palavra cruel, Diana mantinha uma serenidade enigmática, como alguém que guarda um segredo poderoso demais para ser revelado antes do momento certo. Esse segredo estava a poucos minutos de transformar aquele lounge VIP no cenário da maior reviravolta de poder que aquelas pessoas já haviam presenciado. Richard, visivelmente encantado com o espetáculo que criara, circulava em torno da cadeira de Diana como um predador à espreita de sua presa, gesticulando de forma teatral para o público improvisado de passageiros da primeira classe, que agora observava a cena com atenção. Vocês não conhecem a Diana, ele anunciou à sala, como se estivesse apresentando um número de circo. Ela sempre teve como posso dizer, essa tendência a fantasiar sobre uma vida que nunca poderia ter. Lembram-se quando ela insistiu em ir aos meus eventos empresariais, querida? Sempre tentando se misturar com pessoas de verdade. A esposa de Richard, que se apresentava a quem quisesse ouvir como Britney, influenciadora de estilo de vida, riu alto enquanto ajustava o ângulo do celular. Querido, você está sendo muito gentil. Conta a eles sobre a empresa dela. Diana fechou os olhos por um momento, não por vergonha, mas como se estivesse revisitando mentalmente uma lista extremamente importante. Richard interpretou isso como vulnerabilidade e intensificou seu ataque. Sim, a famosa Williams Consulting, disse ele, fazendo aspas no ar. Ela alugou um escritório de 2 metros quadrados em um prédio comercial decadente e fingiu ser consultora de negócios. Sabem quanto ela ganhava por mês? Menos do que eu gasto com vinho. O que Richard não sabia, e o que sua arrogância ofuscante o impediu de descobrir, era que Diana havia passado os últimos 5 anos trabalhando 18 horas por dia, transformando aquele escritório minúsculo na sede de uma operação que agora movimentava quantias que fariam a fortuna da família Thornton parecer trocados. Durante o divórcio, Richard foi meticuloso em garantir que Diana saísse sem nada de significativo. Seus advogados dissecavam cada ativo, cada conta, cada investimento. Mas cometeram um erro fatal.
Subestimaram completamente a capacidade de uma mulher negra determinada de reconstruir sua vida do zero. Eu me lembro quando ela chorou no tribunal, continuou Richard, agora completamente embriagado por sua própria crueldade, implorando para ficar com metade da casa. Metade, como se ela tivesse contribuído com algo além de ocupar espaço. O flashback daquele dia ainda estava vívido na mente de Diana. No frio e impessoal tribunal, Richard e seus 3 advogados caros se uniram em uma estratégia implacável, desmantelando qualquer argumento que Diana pudesse ter sobre sua participação no sucesso empresarial dele. Eles pintaram o retrato de uma mulher que se casara por dinheiro, agora almejando uma fatia merecida do império que Richard havia construído sozinho. Naquele dia fatídico, o advogado principal de Richard declarou: Excelência, M. Williams nunca desempenhou um papel ativo nos negócios do meu cliente. Ela não possui formação em administração de empresas, não tem um histórico comprovado e, francamente, não demonstra as habilidades necessárias para gerenciar os ativos complexos que está reivindicando. Diana saiu daquele tribunal com um modesto acordo financeiro e a humilhação de ter sido retratada como uma oportunista incompetente. Mas algo inesperado brotou em seu coração, algo que os advogados de Richard nunca poderiam prever, uma motivação ardente que a fez trabalhar mais duro do que nunca na vida. Richard, por sua vez, virou-se diretamente para ela, com um sorriso sarcástico. O engraçado, Diana, é que você sempre achou que merecia estar em lugares como este. Mas olha onde você está agora, sozinha, quebrada, provavelmente endividada, esperando por um voo econômico para algum lugar irrelevante. A risada estridente de Brittany ecoou pela sala. Querida, mostra ela nosso destino. Estamos indo para as Bahamas no jato particular dos pais dele. Primeira classe não é nem mesmo primeira classe quando você tem seu próprio jato. Era o momento em que Diana deveria estar envergonhada, implorando para que parassem ou saindo correndo com o rabo entre as pernas. Era exatamente essa a reação que Richard esperava, validando seu senso de superioridade. Contudo, em vez disso, Diana abriu os olhos e olhou para Richard com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Não havia raiva, nem humilhação, nem desespero. Havia algo que se assemelhava à compaixão. Você terminou, Richard? Perguntou ela calmamente, conferindo a hora em seu simples relógio de pulso. Acabou. Richard riu, mas, pela primeira vez, seu riso soou um pouco forçado. Querida, mal comecei. Você quer que eu conte a essas pessoas como era a nossa vida sexual? Ou talvez como você costumava implorar para que eu não terminasse o casamento? Um homem de meia-idade, vestido com um car terno cinza, que estava lendo um jornal financeiro perto da janela, baixou lentamente o papel, observando a cena com uma expressão de repulsa mal disfarçada. Uma elegante senhora de cabelo prateado balançou a cabeça, claramente envergonhada pelo comportamento de Richard. Diana percebeu que a maré estava começando a mudar. As pessoas na sala começaram a entender que não estavam testemunhando um simples desentendimento entre ex-cônjuges, mas sim um ato deliberado de crueldade pública. Richard, disse Diana, e algo em seu tom fez com que ele parasse de rir imediatamente. Em 5 anos, você não mudou nada. Você ainda é o mesmo homem pequeno que precisa menosprezar os outros para se sentir grande. Pequeno. A voz de Richard elevou-se um pouco, perdendo seu ar de superioridade cultivado. Eu possuo 3 empresas. Diana estava sentada calmamente, observando Richard, que se gabava de seu patrimônio de 8 dígitos. Eu tenho um patrimônio líquido de 8 dígitos. Você não tem nem um único dígito, ele declarou, com um sorriso desdenhoso. Mas, ao invés de se deixar abalar, Diana esboçou um sorriso sereno, não forçado, mas genuíno, como quem sabe exatamente o que está prestes a acontecer. Nesse instante, algo começou a incomodar Richard, uma pontada de incerteza que nunca tinha sentido antes durante aquela conversa. Você está certo, disse Diana, levantando-se com graça e alisando seu blazer. Na verdade, eu não tenho um patrimônio de 8 dígitos. Richard relaxou visivelmente, pronto para saborear a concessão de derrota. Mas então veio a bomba. Eu tenho 9. O silêncio que se seguiu era tão profundo que era possível ouvir o quase imperceptível zumbido do ar-condicionado da sala. Richard piscou várias vezes, como se as palavras de Diana fossem um idioma que ele estava tentando decifrar. Desculpe, o que você disse? Brittany murmurou, baixando seu celular pela primeira vez desde que a gravação começou. Mas Diana não repetiu, seu olhar se direcionou à entrada da sala, onde uma funcionária do aeroporto havia surgido, com uma expressão levemente ansiosa no rosto. Todas as palavras cruéis que Richard havia proferido nos últimos 15 minutos apenas confirmavam o que Diana já sabia. Ele ainda era o mesmo homem arrogante e inseguro que subestimara uma mulher negra 5 anos atrás, e agora estava prestes a pagar por sua arrogância da maneira mais pública e humilhante possível. A afirmação de Diana sobre ter 9 dígitos pairava no ar do lounge VIP como uma bomba prestes a explodir. Richard piscava repetidamente, tentando processar uma informação que simplesmente não fazia sentido em seu universo, onde ele era o absoluto centro. 9. O que?
Brittany gaguejou, olhando entre Diana e Richard, como se esperasse que alguém gritasse: é uma pegadinha. Richard forçou uma risada que soou mais como um latido nervoso. Diana, você está delirando. 9 dígitos. Você mal tinha $9 quando nos separamos. Pare de fantasiar e aceite que sua vida se tornou um completo fracasso. Nesse momento, a funcionária do aeroporto se aproximou discretamente, segurando uma elegante prancheta. Senhora Williams, desculpe interrompê-la, mas tenho uma atualização sobre seu voo. Diana se virou para a jovem com um sorriso gentil, ignorando completamente Richard, que continuava a falar incrédulo. Sim, querida. Diga-me. O seu piloto acaba de confirmar que você está pronta para embarcar. O Sr. Morrison está a caminho para acompanhá-la até a aeronave. Richard sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Morrison. Ele conhecia esse nome. David Morrison era um dos advogados mais caros e influentes da Costa Leste, cobrando $1000 por minuto em consultas e aceitando apenas clientes com um património superior a 100 milhões. Deve haver algum engano, Richard murmurou, mas sua voz havia perdido toda a arrogância anterior. Diana não tem nem dinheiro suficiente para pagar um advogado de plantão, quanto mais David Morrison. Foi então que as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente de Diana, levando-a de volta ao dia exato em que sua vida mudara para sempre. 3 anos atrás, Diana se encontrava em seu pequeno apartamento, saboreando nudos instantâneos pela 5ª noite consecutiva. A rotina monótona e a solidão estavam se tornando suas companheiras habituais, até que o toque do telefone a fez saltar da cadeira. Sra. Williams, dizia uma voz firme do outro lado da linha. Aqui é Jennifer Shun, da Tech Vantage Consulting. Ouvimos sobre seu trabalho com microempreendedores e gostaríamos de propor uma parceria. Diana quase soltou uma risada. A Tech Vantage era uma das maiores empresas de consultoria tecnológica do mundo, especializada em transformar pequenos negócios em verdadeiros gigantes corporativos. O fato de sequer saberem que ela existia parecia absurdo. Acho que você deve ter o número errado, respondeu, olhando ao redor de seu apertado apartamento de 40 metros quadrados. De forma alguma, insistiu Jennifer. Analisamos seus casos dos últimos 2 anos. Você transformou 17 pequenos negócios em operações lucrativas usando metodologias que nossa equipe considera revolucionárias. O que Jennifer não sabia, o que ninguém sabia, era que Diana havia desenvolvido essas metodologias durante as noites insones que se seguiram ao seu divórcio, canalizando sua dor em uma obsessão por mostrar que podia reconstruir vidas, assim como estava reconstruindo a sua. A parceria com a Tech Vantage foi o primeiro passo em sua nova trajetória. Em apenas 6 meses, ela já estava consultando empresas que movimentavam milhões. Em 1 ano, suas estratégias eram requisitadas por corporações multinacionais. E em 2 anos, Diana fundou sua própria empresa de consultoria, com escritórios em 6 países. Mas o verdadeiro golpe de mestre ocorreu há 8 meses, quando ela descobriu que Richard, seu ex-marido, tentava vender suas empresas para cobrir dívidas que havia escondido de todos, incluindo Brittany. Diana não comprou apenas uma de suas empresas através de um terceiro, ela adquiriu todas as 3. Richard nunca soube que sua ex-esposa, a quem havia humilhado em tribunal, chamando-a de incompetente nos negócios, era agora, literalmente, sua chefe. Senhorita Williams. A voz profunda e familiar ecoou pela sala. David Morrison havia chegado, impecável em seu terno sob medida, carregando uma pasta de cor italiana que provavelmente custava mais do que a maioria dos carros. Richard palpitou de nervosismo. Ver David na mesma sala que Diana não era apenas uma coincidência, era a confirmação de que sua ex-esposa operava em um nível que ele nunca imaginara ser possível. David, disse Diana, levantando-se com graça. Como foram as reuniões em Nova York? Produtivas, respondeu ele. A aquisição da última empresa do Thornton foi finalizada ontem à tarde. Os documentos estão prontos para sua revisão durante o voo. Um som que saiu da garganta de Richard era uma mistura entre um gemido e um grito abafado. Brittany deixou cair o celular, finalmente entendendo que algo muito sério estava acontecendo. Espere, disse Richard, com a voz aguda e cheia de pânico. Que aquisição? Minhas empresas não estão à venda. Morrison se virou para Richard, com a expressão de alguém que acabara de notar algo desagradável na sola do sapato. Sr. Thornton, que coincidência encontrá-lo aqui. Na verdade, suas empresas não estavam à venda. Elas estavam em execução de dívida. Richard estava prestes a enfrentar o que seria um dos momentos mais devastadores de sua vida. Seu olhar, antes seguro, agora passava por uma montanha-russa de emoções, como se estivesse atravessando todas as etapas do luto em questão de segundos. A negação, a raiva, a barganha, a depressão, tudo isso se desenrolava em seu rosto enquanto ele tentava processar a revelação de que havia perdido tudo para a mulher que um dia considerou uma falha.
Isso não é possível, murmurou Richard, mais para si mesmo do que para os presentes. Eu checava as finanças toda semana. Eu tinha controle de tudo. Morrison, seu advogado, corrigiu com frieza. Você tinha, até suas séries de investimentos duvidosos e os 3 processos por assédio moral que resultaram em 15 milhões em acordos fora do tribunal. Nesse momento, Brittany, que até então se mantinha em silêncio, finalmente encontrou sua voz. Richard, do que você está falando? Que processos? Foi Diana quem respondeu, com uma calma que parecia fazer a temperatura do ambiente cair alguns graus. Aparentemente, Richard não te contou sobre os ex-funcionários que ele assediou, querida. Ou sobre os empréstimos que contraiu usando as empresas como garantia para financiar seu estilo de vida. A sala, que antes fora um palco de humilhação pública, agora testemunhava em tempo real a derrocada de um homem que, nos últimos 15 minutos, havia-se dedicado a menosprezar sua ex-esposa. Alguns passageiros, percebendo a gravidade da situação, discretamente retiraram seus celulares, como se estivessem assistindo a um espetáculo extraordinário. Diana, disse Richard, pela primeira vez sua voz carregava um tom de desespero. Podemos conversar. Resolver isso. Você não precisa destruir tudo que eu construí. Diana inclinou a cabeça, estudando o rosto do homem que tentara aniquilar sua autoestima e credibilidade 5 anos atrás. Engraçado, Richard. Quando eu implorei para você não me humilhar em tribunal, quando pedi que mantivesse um mínimo de respeito, qual foi mesmo sua resposta? Richard engoliu em seco, lembrando-se exatamente do que dissera naquele dia fatídico: você não merece respeito. Nunca mereceu. Morrison olhou discretamente para o relógio. Sra. Williams, se estiver pronta, podemos embarcar. O voo para Singapura está programado para decolar em 20 minutos. Singapura. Richard percebeu que aquele detalhe não lhe era estranho. Ele tentara, sem sucesso, garantir um contrato com uma empresa de tecnologia lá no mês anterior. Agora, a ficha caía. Aquela empresa provavelmente pertencia a Diana. Diana pegou sua bolsa simples, que Richard agora via com outros olhos, uma peça discreta, mas extremamente cara, de uma marca europeia exclusiva. Com um sorriso para Morrison, ela declarou: estou pronta. A cada passo que dava em direção à saída, os ecos pareciam ser sentenças finais para Richard, que permanecia paralisado, assistindo sua vida desmoronar diante de seus olhos. No entanto, havia algo no sorriso de Diana, uma satisfação tranquila que sugeria que aquela humilhação pública era apenas o aperitivo de um banquete muito mais elaborado de justiça que ela vinha preparando ao longo dos anos. Richard logo descobriria que perder suas empresas era apenas o primeiro prato do menu. Espera, espera. Richard gritou, sua voz se elevando em pânico enquanto corria atrás de Diana e Morrison em direção à saída da sala VIP. Você não pode simplesmente comprar minhas empresas. Isso não é legal. Morrison parou calmamente e virou-se, abrindo sua maleta italiana com a precisão de um cirurgião. Sr. Thornton, gostaria de revisar os documentos? Perguntou, enquanto estendia um papel oficial. Aqui está a ordem de execução de cobrança por inadimplência fiscal no valor de 4,2 milhões de dólares. Richard, com o coração acelerado, pegou os papéis das mãos de Morrison, seus olhos percorrendo rapidamente os selos oficiais e as assinaturas do tribunal. A cada linha lida, seu rosto se tornava mais pálido. Esta documentação, continuou Morrison, apontando para uma página específica, é a execução de uma sentença por assédio moral e sexual contra 3 ex-funcionárias. 15 milhões e 500 mil em danos morais e punitivos, além das custas judiciais. Brittany, que até então gravava tudo como se fosse um conteúdo para suas redes sociais, baixou lentamente o celular. Richard, que funcionários? Que assédio? Você me disse que essas mulheres estavam tentando tirar proveito de você. Não é bem assim, Richard gaguejou, ainda tentando processar a avalanche de informações em suas mãos. Oh, mas é exatamente assim, disse Diana, virando-se para ele pela primeira vez desde que a conversa começou. Brittany, querida, seu namorado não te contou sobre a Jessica, a analista de marketing que ele perseguiu por meses até que ela pedisse demissão. Ou sobre a Carmen, a contadora que ele chantageou para que ela ficasse quieta sobre irregularidades fiscais. Richard engoliu em seco, a tensão crescendo no ar. Diana, você não sabe do que está falando. Oh, mas eu sei de tudo, Richard. Com um movimento firme, Diana abriu sua bolsa simples e retirou um tablet elegante. Jessica veio até mim há 2 anos. Ela guardou todos os e-mails, todas as mensagens de texto, todas as gravações das reuniões privadas que você insistiu em ter com ela fora do horário de expediente. Diana deslizou o dedo pela tela e começou a ler em voz clara e firme: Jessica, se você não cooperar comigo, pode esquecer qualquer referência positiva desta empresa. Você sabe como é difícil para uma garota como você encontrar trabalho em outro lugar. O silêncio na sala era absoluto.
Outros passageiros que antes fingiam não prestar atenção agora assistiam abertamente, alguns com expressões de nojo, outros simplesmente em choque. Ou esta mensagem aqui, continuou Diana, mudando para outra tela. Carmen, os livros contábeis serão do jeito que eu quero. Se você não gosta da minha forma de fazer negócios, pode procurar emprego em outro lugar. Mas lembre-se, eu tenho contatos na cidade inteira. Brittany agora tinha a mão cobrindo a boca, seus olhos arregalados fixos em seu namorado. Richard, isso é verdade. Brittany, amor, deixa eu explicar, ele disse, estendendo a mão para ela, mas ela deu um passo para trás. Morrison olhou discretamente para o relógio. Sra. Williams, devo mencionar que o repórter do Financial Journal que você contatou deve estar finalizando o artigo sobre fraudes corporativas neste exato momento. A publicação está programada para as 18 horas, horário da Costa Leste. Richard sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Que artigo? Diana, o que você fez? A justiça foi feita, respondeu Diana com uma calma que fez a temperatura do ambiente cair alguns graus. Ela olhou para Richard, que estava visivelmente agitado, e começou a contar sua história. Você se lembra do jornalista Michael Shun, do Financial Journal? Ele estava investigando esquemas de assédio em grandes empresas de tecnologia. Quando eu lhe entreguei 5 anos de provas documentadas, gravações, e-mails e testemunhas, ele ficou absolutamente fascinado. Diana deslizou o dedo pela tela do tablet, revelando o título do artigo que estava prestes a ser publicado: Richard Thornton, como um CEO construiu um império através do assédio e fraudes fiscais. É uma leitura incrivelmente interessante, Richard. Eles até usaram aquela foto sua da revista Fortune, sabe, aquela em que você sorri orgulhosamente ao lado da frase CEO do ano. A expressão de Richard mudou, seus olhos se arregalaram e ele começou a tremer. Não era apenas uma questão de dinheiro ou de empresas, era sua reputação, seu nome, tudo pelo que ele havia lutado, mentido e manipulado por mais de 2 décadas. Diana, por favor, implorou Richard, sua voz agora transbordando de desespero. Podemos resolver isso. Eu posso te pagar para não publicar essa história. Podemos fazer um acordo. Diana inclinou a cabeça, observando-o com a curiosidade de uma entomologista diante de um inseto intrigante. Um acordo como o que você me ofereceu no tribunal há 5 anos, quando seu advogado sugeriu que eu aceitasse meu lugar e parasse de ser tão ambiciosa. Isso foi diferente, retrucou Richard, mas Diana não se deixou enganar. Era exatamente a mesma coisa, Richard. Você sempre pensou que poderia comprar, intimidar ou humilhar qualquer um que fosse inconveniente para você. A única diferença é que, desta vez, você escolheu a pessoa errada. Brittany, que até então permanecia em silêncio, finalmente encontrou a voz, mas ela saiu em um sussurro cortante. Richard, essas mulheres, você realmente fez isso? Richard abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Sua habilidade de mentir de forma convincente havia sido completamente aniquilada pelo peso das evidências que Diana tinha contra ele. Coisas foram tiradas de contexto, tentou justificar. Contexto. Diana deu uma risada, mas não havia alegria em seu tom. Brittany, você quer saber sobre contexto? Deixe-me te contar sobre quando Richard tentou chantagear o prefeito da cidade por quebras fiscais ilegais ou quando ele subornou um inspetor federal para ignorar violações ambientais. Tudo devidamente documentado e prestes a ser publicado. Nesse momento, Morrison, que estava atento ao que acontecia, olhou para sua tela. Sra. Williams, acabo de receber a confirmação de que as autoridades fiscais federais emitiram um mandado de busca e apreensão para os escritórios da Thornton Industries. Deve estar sendo executado neste exato momento. Richard soltou um som que era metade um gemido, metade um grito sufocado. Ele se agarrou ao braço de uma cadeira próxima, suas pernas claramente incapazes de sustentá-lo. Isso não pode estar acontecendo, murmurou para si mesmo. Eu estava no controle. Eu tinha tudo sob controle. Você estava, concordou Diana. Até subestimar a mulher negra incompetente que você humilhou publicamente e deixou sem nada. Essa foi sua maior fraqueza, Richard. Você nunca poderia imaginar que alguém que considerava inferior poderia ser mais inteligente que você. Diana então se virou para Brittany, que estava claramente em estado de choque. O peso da verdade pairava no ar, e as revelações começavam a se desdobrar como um labirinto inescapável. Brittany, querida, se eu fosse você, daria uma olhada nas suas finanças conjuntas. Investigações federais costumam congelar todos os ativos relacionados durante os processos. E considerando que Richard te registrou como esposa de fato, os olhos de Brittany se arregalaram em horror. O que isso significa? Morrison, com um tom profissional, explicou que qualquer propriedade ou conta compartilhada poderia estar temporariamente inacessível durante a investigação criminal, incluindo a casa em Miami que compraram no mês passado. A fúria de Brittany se voltou para Richard,
transformando completamente seu rosto de boneca Barbie. Richard, você me disse que o dinheiro era limpo. Disse que tínhamos um futuro juntos. Temos, vou consertar isso. Como? Britney gritou, sua voz ecoando pelo lounge VIP. Você perdeu tudo e agora eu também perdi tudo, por causa das suas mentiras. Um funcionário do aeroporto se aproximou discretamente. Com licença, há um problema aqui. Outros passageiros estão reclamando do barulho. Diana, com um sorriso gentil, respondeu ao funcionário. Não há problema algum. Estávamos apenas finalizando nossa conversa. Ela se virou uma última vez para Richard. Richard, uma última coisa. Você se lembra daquela reunião do conselho em que disse que pessoas como eu não conseguem construir nada duradouro porque não temos a inteligência estratégica necessária? Richard acenou mecanicamente, claramente atordoado demais para entender a direção que a conversa estava tomando. Bem, Diana sorriu, e pela primeira vez, o sorriso carregava uma satisfação genuína. Eu construí um império de 400 milhões de dólares. E sabe qual foi minha primeira aquisição estratégica? Uma pequena empresa de mídia digital especializada em jornalismo investigativo. Eles entraram em contato com Michael Shum por mim. A revelação final atingiu Richard como um raio. Não tinha sido sorte. Não tinha sido coincidência. Diana orquestrou cada aspecto de sua queda com a precisão de uma jogadora de xadrez mestre. Diana. Richard tentou mais uma vez, sua voz quebrada e desesperada. Adeus, Richard, disse Diana, pegando sua bolsa simples. Espero que você tenha aprendido algo com isso, mas, honestamente, não sou otimista. Ela se virou para Morrison. Vamos embora. Nosso voo para Singapura nos aguarda. Enquanto Diana e Morrison caminhavam em direção à saída, deixavam para trás um Richard completamente devastado e uma Britney em prantos. Todos na sala testemunharam uma das reviravoltas de poder mais completas que já haviam visto. Mas, ao subir graciosamente os degraus do jato particular, Diana carregava consigo não apenas a satisfação de uma justiça feita, mas também um último presente que guardara especialmente para aquele momento. Uma surpresa que tornaria aquela vitória pessoal em algo muito maior e mais duradouro do que qualquer um poderia imaginar. 6 meses depois, Diana estampava a capa da Forbes como CEO do ano. Sua empresa avaliada em 800 milhões de dólares. Richard, arruinado e sob investigação do FBI, perdera tudo, suas empresas, seu lar, sua reputação. Brittany o deixara ao descobrir suas dívidas ocultas. Ele a viu pela última vez em um simples café. Diana caminhava pelo café com um leve sorriso nos lábios, os olhos brilhando de determinação. Ao passar pela mesa onde Richard se sentava, perdida em seus pensamentos e saboreando um café barato, ela parou por um instante. Vestindo roupas de brechó, Richard parecia o mesmo de sempre, mas algo havia mudado. Ela se aproximou com calma e disse, Richard, espero que você tenha aprendido que a verdadeira força não vem de humilhar os outros, mas de construir algo maior do que seus próprios medos. Richard a olhou, um misto de surpresa e reflexão em seu olhar. Ele acenou com a cabeça, finalmente começando a compreender a magnitude de seu erro ao subestimar aquela mulher extraordinária. O que ele via como uma fraqueza agora se revelava como uma imensa força. A vingança de Diana não era cruel, era perfeita. Ela havia provado que o verdadeiro sucesso é a melhor resposta para aqueles que tentam diminuir você. O que antes era dor agora se transformara em poder. Hoje, a fundação que Diana havia criado oferece bolsas de estudo para mulheres negras empreendedoras, um gesto que não apenas celebra a resiliência, mas também inspira outras a se levantarem. Sua história é um testemunho de que as adversidades podem ser a semente de grandes conquistas. Se essa narrativa tocou seu coração, não hesite em se inscrever no canal. Lembre-se, nunca subestime alguém que você humilhou. Essa pessoa pode estar construindo um império que, um dia, poderá até mesmo derrubar o seu.